pra gente começar. Hoje o tema é bem rápido, tá certo? Tema tranquilo, né? Relativamente tranquilo. Na verdade, a ideia hoje é mais assim, é uma utilidade pública, né? É quase um serviço de utilidade pública, uma vez que pirâmides financeiras existem desde que o mundo é mundo, mas infelizmente até hoje milhares e milhares de pessoas ainda conseguem cair nesse tipo de golpe, entendeu? Que é um golpe baixo, né? Digamos assim, porque ele pega exatamente no emocional, no bolso, né, da pessoa, que tem muita gente que diz que o órgão do ser humano mais sensível é exatamente o bolso. Então, a maioria desses golpistas, eles usam exatamente essa arma, que é a arma do financeiro, a arma dos ganhos, para tentar ludibriar as pessoas. Na verdade, todo esquema de pirâmide financeira, ele tem um único intuito. O intuito é do golpista, do cara que cria ganhar dinheiro. Se a gente botar as pirâmides num modelo matemático, nós chegaremos à seguinte conclusão: 84% das pessoas que vão entrar numa pirâmide vão perder dinheiro, tá certo? Então quer dizer o quê? Se tiver uma pirâmide com 10 pessoas, 8,4 delas irão sair perdendo. Quer dizer, praticamente o fundador e mais alguém, né, vai ganhar alguma coisa. Por quê? Porque normalmente o sistema de pirâmide ele funciona exatamente com a manutenção dela é feita com as entradas de dinheiro na pirâmide, entendeu? Por isso que toda pirâmide ela oferece ganhos extraordinários. Por quê? Porque se não fossem assim, as pessoas não teriam interesse, não teriam a ganância de querer entrar. É essa a grande palavra da pirâmide financeira, é exatamente isso, é a ganância. Os caras se enganam achando que vai existir no mundo algum tipo de investimento que vai lhe garantir de 1 a 5% de rentabilidade por dia. Isso é quase que insano. Para vocês terem noção, o Warren Buffett, quem conhece, é um dos maiores investidores vivos do mundo. É um americano, tem mais de 50 anos de investimento na Bolsa de Valores. Ele tem um patrimônio já avaliado em bilhões de dólares, praticamente com investimentos em bolsa. E em um dos livros dele, ele relata que a média dele de ganho não chega a 20% ao ano. Entendeu? E essas pirâmides que normalmente são doidinho, para falar a verdade, um bando de Zé doidinho que prometem de 1 a 5%, é quase que uma piada. Quer dizer, o Warren Buffett com 20% ao ano, ele chega a ter uma rentabilidade média de 1,69 ao mês. Tá entendendo? Isso é a média dele. Obviamente que teve meses, teve anos que ele faturou muito mais do que isso. Porque o cara realmente é um gênio do mercado do mundo dos investimentos. Mas chegar alguém lhe prometendo de 1 a 5% é quase que uma piada. Então a ideia hoje é tentar mostrar alguns dados, algumas pegadinhas que os piramideiros utilizam. Hoje, particularmente, não sei se vocês percebem, mas a maioria das pirâmides vigentes na atualidade, todas elas envolvem criptomoeda. Por quê? Porque é algo ainda de certa forma desconhecido da maioria das pessoas. É algo que quando sai na televisão sempre é mostrando ganhos extraordinários, ganhos acima da média, e as pessoas acabam se enganando com isso. E aqui, falando um pouquinho de criptomoeda, para vocês entenderem, só existe uma criptomoeda no planeta que, se ela conseguir algum dia a gerar algum tipo de valor, vai ser o Bitcoin. E essas pirâmides, na maioria das vezes, utilizam mineração de outras moedas que não vão dar certo, tá certo? Por quê? Vou falar aqui um pouquinho de criptomoeda para quem não entende nada. Uma criptomoeda, para ela ser viável, a primeira coisa de tudo, ela tem que ter basicamente duas características. Ela tem que ser descentralizada 100%. Quer dizer, não pode ter um dono, não pode ter um gerente, não pode ter um organizador. E ela tem que ser finita, ela tem que acabar. A única moeda hoje que consegue ter essas duas características é exatamente o Bitcoin. E a maioria dessas pirâmides financeiras atuais, da atualidade, elas prometem isso. Então, toda vida que você vê alguém lhe prometendo ganhos extraordinariamente fora da média, que empresas com nomes extremamente bizarros, nomes estranhos, nomes com coisas diferentes dele, geralmente agora voltado para criptomoedas, para essas moedas digitais,
que você não consegue. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que nenhuma dessa empresa é regular. Você não vai achar nenhum registro dela na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários. Qualquer tipo de investimento, seja ele um fundo, seja ele um título, seja qualquer coisa do tipo, tem que estar registrado. Quase todos os fundos são empresas, então possuem CNPJs regulares, entendeu? Então façam uma pesquisa rápida, olhem, investiguem, porque vocês vão ver que vocês raramente não, vocês nunca vão achar nada regular dessas promessas bizarras. Existiram já várias pirâmides bem conhecidas, vocês devem lembrar. Já teve a pirâmide do Boi Gordo, que passava até na novela O Rei do Gado, passava na propaganda, o próprio Antônio Fagundes fazia propaganda dessa pirâmide, que deu prejuízo na casa dos bilhões, entendeu? Já tivemos a pirâmide da VoIP, do Telex Free, do telefone que prometia ligações via internet já há algum tempo atrás. Já tivemos pirâmide de selos americanos, o cara comprava selos europeus, que era bem mais barato, e prometia trocar por selos americanos, que foi uma das mais famosas pirâmides do mundo que existiu. Já teve a pirâmide do avestruz, não sei se vocês lembram, a galera comprava avestruz, prometendo que ia vender o avestruz, não sei o que, a carne, entendeu? E hoje a modinha é a pirâmide das criptomoedas. Então, cuidado, não existe almoço de graça. Você ganhar dinheiro, para você fazer dinheiro se multiplicar, não é fácil, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo pegava e investia o dinheiro num negócio desse para ganhar 5% ao dia. Então, assim, tem uma bem conhecida e, assim, até algo bem grave, porque é um cara de renome, né? É um cara que atrai multidões, é um cara que é exemplo para muitas crianças ainda, mesmo hoje não sendo um exemplo, que é a pirâmide do Ronaldinho Gaúcho. O próprio Ronaldinho Gaúcho possui uma pirâmide financeira de criptomoeda. Chega a ser quase uma piada, mas infelizmente estamos no Brasil. E aqui, para vocês não se enganarem, quem já acompanha o Doutor Investimentos há algum tempo vai lembrar, eu vou fazer até uma revisão aqui. Todo tipo de investimento, basicamente, você vai sempre ter 3 pilares, que são quais? Segurança, rentabilidade e liquidez. Quase todos os investimentos que você for fazer na sua vida, ele vai sempre se pautar nessas 3 coisas. E, infelizmente, essas 3 coisas jamais vão andar juntas e otimizadas. E aí, Paulão, tudo bom, meu filho? Grande coronel, prazer ter você aqui, viu? Então, essas 3 coisas, esses 3 pilares, infelizmente, eles jamais vão estar juntos e otimizados. Infelizmente, nunca teremos um investimento que vai ter segurança, liquidez e rentabilidade maximizados ao mesmo tempo. Exemplos. Vamos pegar o pior investimento, que não é mais investimento, quem me segue já sabe que não é investimento, que é a poupança. Vamos pegar os 3 pilares e vamos fazer o exemplo da poupança. A poupança tem segurança? Tem. A poupança tem liquidez? Você consegue sacar o dinheiro na hora que quer? Sim. A poupança tem rentabilidade alta, otimizada? Não. Tá vendo? Não é impossível você ter. Vamos agora para o outro extremo. Vamos pegar o mercado de ações. As ações têm liquidez? Quase sempre sim. As ações têm rentabilidade boa, alta? Quase sempre sim. As ações são seguras? Quase sempre não. Entendeu? As ações, elas oscilam muito no mercado, não é que elas sejam inseguras. Se você conseguir investir de uma maneira fundamentalista, conhecer na empresa, etc., elas até são seguras, mas você não consegue ter os 3 fatores otimizados simultaneamente, entendeu? É muito difícil. A gente pegar, por exemplo, o Tesouro Selic, tem segurança? Tem. Você está comprando uma dívida pública do governo, até que se prova o contrário, a chance de um país quebrar é muito remota. Então, tem segurança. Tem liquidez? O Tesouro Selic, sim, tem liquidez. Diferente dos outros tesouros, que a gente depende de marcação a mercado, caso queira ter liquidez. Tem rentabilidade? Não. O Tesouro Selic, por exemplo, ele vai render um pouco melhor do que a poupança. Ele vai render tipo 100% do CDI, que ainda está em 4.000%, como a gente já viu aqui já várias vezes sobre os investimentos atrelados ao CDI. Então, pessoal, é muito simples de entender. Não tem como um investimento prometer de 1 a 5% garantido, como a maioria desses caras prometem. É impossível.
impossível. Isso simplesmente é uma pegadinha. O problema é, como eu falei, a ganância faz o cara entrar, a falta de conhecimento faz o cara entrar, o desespero às vezes faz o cara entrar na esperança de que vai entrar com aquele dinheiro X e vai sair. Você pode observar que em todo esquema de pirâmide, o maior apelo é exatamente para que várias outras pessoas entrem. Por quê? Porque se a base não for cada vez mais alimentada, o ápice vai se quebrar mais rápido, entendeu? E só quem ganhará dinheiro é o ápice. Como eu falei, para quem entrou agora há pouco tempo, num esquema de pirâmide financeira, matematicamente, não sei o que estou dizendo não, é matemática, é porque é uma progressão geométrica. 84% das pessoas que estão dentro de uma pirâmide vão perder dinheiro, entendeu? Então não existe isso de você entrar com uma quantia X e ter uma rentabilidade Y que não existe, que é simplesmente impossível de se conseguir. Beleza? Então quem está aqui já com a gente há algum tempo já sabe exatamente desse tripé. Nunca esqueça desse tripé em qualquer tipo de investimento que você for fazer. Sempre você vai ter, toda vez que você for fazer algum investimento na sua vida, seja ele conservador, seja ele agressivo, esses 3 pilares, essas 3 variáveis você tem que sempre levar em consideração. É a segurança do investimento, a rentabilidade do investimento e a liquidez do investimento. A segurança, o nome já diz por si só, é a garantia de que você vai estar com aquele dinheiro seguro. Liquidez nada mais é do que a sensação, a liberdade que você vai ter de tirar aquele dinheiro quando você precisar, tá certo? E a gente já viu também aqui nas nossas lives que dinheiro barato é dinheiro rápido. Então, dinheiro com liquidez geralmente é dinheiro barato. Não pode ser um dinheiro caro, não pode ser um dinheiro que você vai ganhar muito com ele. Então, a pirâmide, ela promete exatamente isso. Ela sempre vai prometer que você vai entrar lá com um X, vai ganhar milhares de reais, uma porcentagem absurda, e na hora que você precisar, você vai ter esse dinheiro de volta. Tá entendendo? Então, hoje, como eu falei, era mais exatamente isso, era mais um serviço de utilidade pública. Essa live ela iria acontecer no final do ano, lá em Barcelona, nas férias, entendeu? Por quê? Porque pirâmide tem tudo a ver com promessa. E todo final de ano, todo começo de ano, a gente sempre enumera 1 milhão de promessas que você vai fazer, quer emagrecer, quer fazer um curso de inglês, quer entrar na academia, quer fazer um monte de coisa. Pronto, pirâmide é isso. Ela sempre promete coisas que ela nunca conseguirá cumprir. Beleza, pessoal? Então, assim, é inadmissível que um seguidor do Doutor Investimentos caia nesse golpe mais velho do que não sei o quê. Para você ter noção, a primeira pirâmide ela tem mais ou menos 100 anos de história, que é a pirâmide do Ponzi, que é a dos selos que eu falei. Entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, não vamos cair nessa. Fujam dessas pegadinhas, porque elas são grotescas e só servem para nos enganar e ganhar nosso dinheiro. Beleza? Estão me perguntando aqui qual a melhor corretora para investir em ações. Para quem quer investir em ações, o que eu sempre digo, essa pergunta, depende. Por quê? Se você for se o seu capital for alto, se você for uma pessoa que vai investir baseado na análise fundamentalista, que é a análise que você pensa no Vale Invest, que é como o Buffett investe, que é, digamos, um buy hold, o cara compra sem ter necessidade de vender num curto prazo, eu indico geralmente a XP. A corretagem é alta, você vai pagar mais, mas você vai ter uma plataforma extremamente estável, você vai ter uma plataforma extremamente segura. Se você está se aventurando no mundo de ações, se você faz trade, se você faz swing trade, que é comprar ou vender uma ação em dias ou em até semanas, em até 15 dias, aí você precisa ter uma corretagem zerada, porque senão todo o lucro às vezes vai embora aí. Então, nesse caso, eu indico uma empresa do grupo também, da XP, pela segurança, mas no caso a Clear, que ela já praticamente tem taxa de corretagem zerada e você não vai pagar por isso, entendeu? Eu acho que nem custódia eles estão cobrando, tá entendendo? Então, depende do volume de dinheiro, depende da intenção que você tem. Se é de comprar e vender ação em curto prazo ou médio prazo, ou se a intenção é comprar empresas sólidas, empresas que, em tese, não vão quebrar num prazo pelo menos de 5 anos, né? Que é o prazo que eu praticamente gosto de investir numa ação. Quando eu entro numa ação, a minha ideia é pelo menos esse prazinho de 5 anos. Eu faço análise fundamentalista, eu não gosto de fazer trade, não faço análise gráfica, entendeu? Então, assim, eu geralmente vou pela XP. Beleza? Me perguntaram sobre um fundo multimercado chamado Equitas. Lara, eu tenho que dar uma olhada nesse fundo.
É um fundo que não tá na minha carteira, tá certo? E assim, como não tá na minha carteira, existem milhares de fundos, né? Então assim, eu não sei exatamente, já ouvi falar, mas realmente eu não sei. Eu posso dar uma olhada, dar uma investigada para você, para ver como é que tá a taxa de administração desse fundo, como é que tá a taxa de performance, como é que tá a rentabilidade dele e principalmente quem é o gestor. Já que estão comentando aqui, perguntando outros assuntos, todo fundo de investimento, seja ele multimercado, seja ele de renda fixa, seja ele de ação, mais importante do que a rentabilidade que ele já entregou ou que ele promete entregar é a gestão do fundo. Você tem que encarar um fundo igual como um prédio que tem um síndico, igual uma prefeitura que tem um prefeito, igual um país que tem um presidente. É o cara que está lá na frente, é o cara que está gerindo esse fundo, que é importante a gente saber quem é esse cara. Se é um cara honesto, se é um cara que tem estratégias boas, se é um cara bem formado, se é um cara que tem um time bom, entendeu? Então assim, quando eu vou investir num fundo, mais do que olhar a rentabilidade, as taxas que eles estão me cobrando e etc., o mais importante na minha visão é saber quem está gerindo o fundo. Beleza? Eu vou dar uma investigada e lhe dou e faço e mando no direct, beleza? Mais alguma pergunta? E aí, Jânio, em relação a fundos imobiliários, o que você queria saber? Dá para especificar melhor a pergunta? A Juliana está me perguntando o que eu acho de investir no IVVB11. Como está terminando em 11, eu acredito que seja também um fundo imobiliário, Juliana. Fundo imobiliário, só para pincelar aqui, o que é interessante dos fundos imobiliários? Primeiro, o importante de qualquer fundo imobiliário, primeiro é você saber também qual é o fundo. Se é um fundo de papel, se é um fundo de tijolo, se é um fundo de fundo. Você tem que saber qual é o tipo de fundo que você tem preferência por investir. Segundo, você tem que saber se esse fundo, como é que é os prédios desse fundo. É bom evitar sempre fundos que só tem um prédio, que só tem uma localização e etc. Por quê? Porque quando tem uma crise do mercado imobiliário, se você pega um fundo que só tem por exemplo, um edifício, ou que ele só está localizado tipo no estado de São Paulo, no estado do Rio, quando tiver um problema qualquer, a tendência é que a vacância desse prédio, desse galpão, ou enfim, do que seja, ele caia demais, a vacância aumente muito. Então, toda vida que a vacância aumenta, quer dizer, toda vida que a oferta de aluguel daquele prédio, daquele galpão aumenta, obviamente o valor do fundo imobiliário ele cai. E aí você vai perder na cotação. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: no fundo imobiliário, a gente tem que ver muito com quanto é que está o dividend yield dele, quanto é que você ganha de aluguel para estar naquele fundo. Por quê? Porque um fundo imobiliário, a cota em si, ela vai até ter uma valorização, mas raramente ela vai valorizar como uma ação valoriza. Então, assim, não é muito comum você pegar um fundo imobiliário que você entrou numa cota, por exemplo, de R$100, é muito incomum que essa cota em pouco tempo ou no médio prazo ela vá para R$200, R$300 como uma ação. Uma ação, dependendo, por exemplo, eu vou dar vários exemplos, Magalu, o próprio Apivida, que entrou na bolsa um dia desse, entrou com R$44 no IPO, hoje a ação já está valendo R$67, a Magalu que aumentou milhares e milhares de vezes, entendeu? No fundo imobiliário isso não vai acontecer com muita frequência. Então, no fundo imobiliário, o mais importante é saber quanto do aluguel ele está te pagando, entendeu? Então, assim, um fundo bom é aquele que paga entre 0,6 a 0,8 de aluguel, dependendo da cota que você tem, entendeu? Então, assim, todo fundo imobiliário tem que ver várias coisas, obviamente, né? Tanto é que tem livros sobre fundos imobiliários. Mas essas dicas são bem interessantes. Você nunca pegar um fundo monoimóvel, nem de monolocal, de vacância sempre baixa, o máximo possível, entendeu? E que pague aluguéis interessantes, entendeu? Não vale a pena você pegar um fundo que está pagando 0,3, 0,4 de aluguel por cota. O interessante é você pegar um fundo que esteja pagando pelo menos 0,5, 0,6. Por quê? Como a gente viu, por exemplo, por que você comprar um imóvel às vezes não é tão interessante? Porque além de você imobilizar capital, você se imobiliza como pessoa, que eu já falei, tem até uma live minha sobre compra versus aluga, mas o outro dado bem interessante, por exemplo, em Fortaleza, como eu já falei na live, a média de aluguel
da gente aqui é de 0,2 a 0,4%. Então, se você compra um apartamento pensando em ganhar dinheiro com o aluguel desse apartamento, o que você vai conseguir de lucro, de rentabilidade é isso, 0,2 a 0,4. E tem milhares de fundos imobiliários que me pagam mais do que isso, 0,5, 0,6 até 0,8. Entendeu? Com um pequeno detalhe, com fundo imobiliário eu não preciso imobilizar grandes quantidades de capitais, eu posso investir em vários imóveis do Brasil, eu tenho liquidez, eu não pago imposto de renda no que eu ganho nessas rentabilidades. Então assim, se a ideia é ganhar dinheiro no fundo imobiliário em relação tipo a um aluguel, não tem a menor dúvida, é melhor você comprar um fundo imobiliário, entendeu? Do que você comprar um apartamento para alugar, por exemplo. Monoimóvel em boa localização arriscado? É. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, que eu perdi um dinheiro danado. Assim que eu já... quem me conhece já sabe que eu invisto há mais ou menos 10 anos. Então, eu tinha um fundo, que eu não vou citar aqui o nome, mas vocês talvez descubram. Era um fundo que ele tinha um único prédio no Rio de Janeiro, só que o desgraçado do prédio era totalmente alugado para Petrobras. E aí, Petrobras, uma empresa de petróleo, uma empresa séria, uma empresa forte, etc, etc, etc. Aí o que foi que aconteceu? Por meados de 2010, 2011, 2012, Lava Jato. Quem estava no meio da Lava Jato? Petrobras. Adivinha o que aconteceu com o prédio? O prédio foi totalmente liberado. A vacância do prédio, que era de 0, chegou a quase 90%. Eu perdi praticamente todo o valor da cota nesse fundo. Então, o fundo imobiliário não é tão seguro como muitos vendem por aí. Você tem que examinar um fundo da mesma forma que você examina uma ação. Por quê? Porque é renda variável do mesmo jeito. Então, você tem que saber a localização do imóvel, saber se o imóvel é um imóvel considerado de classe A, de classe B, de classe C. É a mesma coisa de quando você vai comprar um apartamento. Se você for comprar um apartamento, um exemplo, no Pirambu, ele vai ter um valor totalmente diferente no apartamento na beira-mar. O fundo imobiliário é a mesma coisa. Se o edifício estiver lá no Pirambu, eu vou ganhar um aluguel do Pirambu. Se ele estiver na beira-mar, eu vou ganhar um aluguel da beira-mar. Então a localização é extremamente importante. Mas se for monoimóvel, o risco maior é esse. Toda vida que você aluga ou compra um fundo monoimóvel, o grande problema é a vacância. Por quê? Porque na hora que se acontecer qualquer problema de vacância aumentar, seja por qualquer motivo, seja porque não renovaram o contrato, por qualquer motivo, vai cair. Por exemplo, existe um fundo imobiliário que são das agências do Banco do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas praticamente todas as agências do Banco do Brasil, elas são alugadas, obviamente. Não é interessante você comprar muitos imóveis, embora ele tenha muitos imóveis próprios, mas muitos são alugados. E o que a gente está vivenciando hoje? Estamos vivenciando a era dos bancos digitais. E esse movimento, eu acho que ele vai partir para os bancos tradicionais. Tipo, o Banco do Brasil provavelmente vai se digitalizar, o Banco do Nordeste, os bancos normais, tradicionais, Bradesco e tal, e enfim. Esses bancos tendem a se digitalizar nos próximos anos, digamos assim. Então, por exemplo, um fundo que tem milhares de agências do Banco do Brasil no país inteiro, em tese, ele é seguro. Mas, se o banco tem uma perspectiva de digitalizar essas agências, o que vai acontecer com essas agências? Vão ser devolvidas. Então, esses contratos de aluguéis, eles tendem a acabar. E aí a tendência é que essa cota e o que ele paga de aluguel vai tender a diminuir. Então, sempre é um mercado extremamente dinâmico. Fundo imobiliário, mais do que uma ação propriamente dita, você tem que sempre estar examinando, porque o mercado ele é bem oscila bastante. Embora agora a gente está vivenciando, quem está observando o mercado imobiliário deve ter percebido que o mercado imobiliário começou a aquecer. A gente já está observando alguns lançamentos de alguns imóveis das construtoras. Eu, no caso, você papai novamente,
E aí eu tô procurando um outro apartamento para alugar, que quem já me conhece sabe que eu moro de aluguel. E aí eu tô tendo dificuldade de encontrar apartamento aqui do jeito que eu quero aqui no Cocó. Por quê? Porque o mercado aqueceu ou porque todo mundo assistiu a minha live e todo mundo alugou apartamento e ninguém comprou mais. Aí eu acabei me lascando. Entendeu? Então assim, varia muito da época. Então a tendência é que os fundos imobiliários eles até deem uma aquecida nesse ano, exatamente porque o mercado como um todo tá aquecendo. Beleza? Mais alguma pergunta? Hoje a live, né, o tema da live era rápido, né, porque não tinha muito o que falar, era mais exatamente para orientar vocês, entendeu? E nas pegadinhas que a gente vê por aí. Inclusive, quem acompanha também nas redes sociais o Thiago Reis, que é o dono da Suno, ele tá com um trabalho muito massa, exatamente, ele criou, né, a Operação Faraó, né, pelo nome é bem sugestivo, exatamente, das pirâmides, para combater as milhares e milhares de pirâmides que todo dia surgem na internet enrolando as pessoas, entendeu? Então quem quiser também pode seguir lá o Thiago é um cara decente, correto, que sempre está lá abordando temas bem interessantes. O Vitor está perguntando, juros baixos ajudam o crescimento do fundo imobiliário? Com certeza. Todo juro baixo, qualquer situação de juro baixo, ele aquece a economia como um todo. Por quê? Quando o juros está baixo, é a melhor época de qualquer empresa, de qualquer setor se capitalizar para aumentar os seus investimentos. Como eu falei, teve uma live também que eu falei exatamente isso. As pessoas, quem tem um perfil conservador, que vivia de renda, digamos assim, de cotas de fundos de renda fixa, que tinha um juro absurdo e pagavam muito bem. O próprio Tesouro, com a taxa de juro alta, pagava muito bem. Fundos multimercado, que eram baseados em renda fixa, com juros altos, ganhavam muito bem. Então a gente acabava tendo a falsa impressão de que juros altos eram uma maravilha, porque a gente conseguia ganhar dinheiro na moleza, digamos assim. A verdade era essa, entendeu? Agora não. Agora, os juros, com esses juros baixos, você não consegue mais ganhar renda, mas em contrapartida, o que você sempre observa? A bolsa. A bolsa todo mês, toda semana praticamente ela bate recorde. Por quê? Porque quando o juros está baixo, você cria um ambiente completamente favorável para as empresas capitalizarem, se endividarem para poder crescer. Porque isso aqui é interessante, para quem não conhece muito gestão ou não conhece o lado empresarial, ter dívida sendo empresa é uma das melhores coisas do mundo, desde que seja uma dívida pagável, desde que seja uma dívida controlada, entendeu? Mas você se endividar sabendo que vai poder pagar é a melhor forma de crescimento que existe, por isso que a bolsa bate recorde por cima de recorde, entendeu? Então quando é que isso acontece? Exatamente nesse cenário. A gente está vivendo algo que a gente nunca viveu na história, que é juros baixos com inflação baixa, entendeu? A inflação, eu particularmente já queria que ela começasse a dar uma aumentadinha de leve. Por quê? Porque quando a inflação dá uma aumentada controlada, digamos assim, quer dizer que o mercado aqueceu. Quando você vai às compras, quando o pessoal começa a comprar, quando o mercado está reagindo, do mercado consumidor, a inflação tende a subir. Por quê? É lei da oferta e da procura. Se eu estou vendendo mais, a tendência é que os preços aumentem. Por quê? Porque está tendo procura. Então, isso é muito, muito saudável. Tanto é que eu estou doido para ver essa reunião do Copom, que vai ser agora, no final do mês, eu acho. Deve ser esses dias agora. Por quê? Não sei se vocês viram, mas por causa daquele problema com a China, da carne, etc., a inflação em dezembro, ela ultrapassou a meta. A meta de inflação que a gente tinha para 2019 era de 4,25%. Era exatamente a previsão do CDI para agora nessa próxima reunião. O CDI hoje está em 4,5%. Existe uma tendência dele diminuir mais 0,25%, chegar a 4,25% e estabilizar. Só que o que aconteceu? Com a alta da carne, a meta inflacionária de 2019 não foi batida. Era para ter terminado em 4,25% e acabamos terminando em 4,31%. Então a gente extrapolou a meta, em pouca coisa, mas extrapolamos. E aí, com a live passada eu falei da crise lá do petróleo, etc e tal, graças a Deus que já acabou. Mas se aquela
aquela confusão ali dos Estados Unidos com o Irã continua, existia uma grande tendência do petróleo fazer uma pressão inflacionária. E aí existia uma possibilidade da inflação de janeiro também não bater a meta. Se a gente tivesse duas metas não batidas de inflação, existia uma pequena possibilidade dos juros não baixar ou ele se manter. Entendeu? Então o mercado usa isso. A inflação e os juros, eles andam muito lado a lado. É como se fosse uma marcação ali de um jogo de futebol, a marcação homem a homem. Entendeu? Então você sempre tem que avaliar. Então juro baixo é espetacular para empresas, né? Eu gosto de falar sempre essa frase: nós ganhamos dinheiro com negócios, sejam eles próprios, sejam eles nossos ou sejam eles dos outros através das ações. É assim que se ganha dinheiro. Seja, infelizmente, você nunca vai ver na história alguém que ficou rico investindo em renda fixa. Mas você já deve ter visto vários cases de pessoas que ficaram bilionárias na renda variável. Entendeu? Então é isso. Quem dá dinheiro mesmo são as ações, são empresas, são negócios. E para isso crescer, os juros têm que estar baixo. Beleza? Outra curiosidade dos juros baixos. O juro brasileiro baixou tanto, tá tão agradável, tá tão atrativo, que grandes empresas que pegam captação de dinheiro, estavam pegando dívidas em dólar. Por quê? Os juros aqui era tão alto que era mais barato o cara sofrer a flutuação do câmbio e pegar investimento fora em dólar do que pegar financiamento aqui no Brasil. Com essa queda dos juros está tão atrativa que várias e várias empresas estão trocando dívidas dolarizadas para dívidas em real, aproveitando essa baixa de juros. Entendeu? Então até isso você vê o movimento. E aí a partir do momento que uma empresa ela troca essas dívidas de dólar para real, você também melhora a economia. Entendeu? Tem mais alguma pergunta? O cara está perguntando: nos fundos imobiliários, a variação de preço ocorre assim como acontece nas ações? Nos fundos imobiliários, Caio, a variação do preço, ela acontece basicamente, assim, o principal motivo é exatamente contratos, se estão perto de vencer ou se estão pegando contratos novos. Esse é um dos fatores. O outro fator, se aumenta ou diminui a vacância, quer dizer, a liberdade de imóveis, quando é, por exemplo, um prédio. Se as salas alugadas, elas aumentam, está mais exposta, esse fundo ele cai. Se o fundo ele está adquirindo novos imóveis, e aí se esses imóveis for considerados de classe A, de boa localização, de bons aluguéis e etc., ele tende a subir. Se for o oposto, ele tende a cair. Então os fundos imobiliários eles oscilam com outros fatores inerentes ao negócio. Entendeu? É aquela velha história. Para você investir bem, para você investir certo, o melhor de tudo, conheça o negócio. É bom que você entenda o que diabo é que você está investindo. Se você, por exemplo, eu sou médico, então a tendência é muito mais fácil eu investir no Fleury, que é um laboratório, investir no Apivida, investir numa empresa de saúde que, em tese, eu conheço o mercado, sei o que está acontecendo, as variações, etc., do que eu investir, por exemplo, numa petroleira, né? Que, tipo, eu só sei que petróleo serve para fazer gasolina e várias outras coisas, mas não conheço a fundo. Então, o importante sempre é esse. Obviamente que numa carteira de ações você vai ter coisas ali que você não domina. Por isso que você tem que comprar um relatório e acreditar no relatório. Tem que pegar dicas com várias coisas. Tem que ler muito, tem que ver balanço das empresas e etc. Mas se você entrar no mercado que você conhece, facilita bem, né? Estão perguntando aqui quais outros nomes para seguir no Instagram. Pai, no Instagram eu gosto muito, para quem gosta de fundo imobiliário, já que vocês estão falando, Professor Baroni, que tem a parceria com a Suno, é muito, muito, muito bom o Insta dele sobre fundos imobiliários. Praticamente ele só fala de fundos imobiliários. O Thiago Reis, da Suno, é outro muito bom. Para quem gosta de uma pegadazinha mais, digamos, tranquilona, assim, ele é mais tipo um autoajuda misturado com investimentos. O Thiago Nigro, né, que tá bem famoso e etc. Vale a pena ler alguma coisa, principalmente o blog do Rico. É um blog que tem uns textos, umas coisas bem legais também, dá pra você ver na internet. E aí quando você começa a seguir um desses caras, aí você vai ver que vai sempre aparecer sugestões de outros, e aí você vai vendo se faz seu perfil ou não faz.
Outra coisa, legal também, tem o da minha esposa, né? Que não é de investimentos, mas um Instagram top, doutora Clarice Aguiar, viu? Pode seguir lá. Outro daquela Scarfuri, Natália Arcuri. Ah, minha esposa tá falando aqui, como é mulher, ela adora, né? Tem o da Natália Arcuri também, que é bem legal. Tem o Explica Ana, que é outra mulher também, é outra moça que também dá dicas também bem interessante. Aí a internet tá no mundo. Como a gente tá vivenciando um bull market, né? Que é esse mercado em alta, aí aparece gente de todo lado para falar alguma coisa, tá certo? Sempre tem. O importante é você... Que é isso, Robertinho, tem que vender o peixe de casa também, né, Robertinho? Assim tu me lasca. Robertinho, pessoal, também, ó, tem um Instagram massa de bateria. O cara é fera. Eu não entendo muito de música, mas eu sei o que soa bem no ouvido. Esse rapaz, ele é sensacional. Inclusive, ele tem agora o Instagram dele, ele tá dando aula para quem quer aprender a tocar bateria, que é espetacular, muito top. Podem seguir ele aí, Robertinho Massal, baterista do Fagner, de vários outros cantores, e pode seguir, é massa. Tamo junto, Robertinho. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e como eu sempre falo, deixem dicas lá no nosso Insta. Ah, eu acabei não falando, né? Sigam o meu também, né? Compartilhem com os amigos. Vamos fazer esse Doutor Investimentos crescer, que é pra gente cada vez ficar mais esperto e tá aqui ligado com vocês. Mais uma pergunta. Reserva de emergência de preferência em Tesouro Selic? Uma boa opção, Diego. A reserva de emergência é como eu sempre falo. Reserva de emergência para a gente dar uma revisada aqui rápida. Reserva de emergência tem que ser um dinheiro rápido. Se é um dinheiro rápido, ele é um dinheiro fácil. Se ele é um dinheiro fácil, ele é um dinheiro barato. Então, essa é a sequência. Sempre lembrar disso. Reserva de emergência não foi feita... Lembra do tripé? Segurança, rentabilidade e liquidez. A reserva de emergência ela é feita para você ter segurança e liquidez. Então você não vai ter rentabilidade. Então, Tesouro Selic é uma boa para reserva de emergência? É, porque você vai ganhar pelo menos 100% da Selic, que é muito melhor do que a poupança. A poupança hoje está pagando 70% da Selic. Então, Tesouro Selic você já ganha mais. Existem alguns fundos de renda fixa que são bem interessantes. O único cuidado que tem que ter nos fundos de renda fixa é o quê? É na taxa de administração. Porque hoje, com esse juro lá embaixo, a tendência é que a maioria dos fundos tendem a zerar a taxa de administração, porque senão eles não vão ficar viáveis. Então, sempre ficar ligado nisso, pessoal, tá certo? Quando vocês forem comprar qualquer fundo, observem as taxas que eles lhe cobram. Então, hoje, um fundo de renda fixa, para ele se tornar interessante, tem que ser uma taxa de administração aí ou zerada ou de 0,3, 0,4 aí no máximo, beleza? Aí também é interessante. Existem alguns fundos de renda fixas bem interessantes, D+1, né? Praticamente liquidez imediata, tá certo? Fundos de previdência privada tem liquidez? Tem. Desde que você esteja disposto a pagar um absurdo de imposto, né? A gente já fez essa live também. A maioria das previdências, a gente tem você escolhe a formatação do imposto. Você vai querer progressivo ou regressivo. Normalmente, todo mundo faz a taxa, o regressivo. Então, o que é que acontece? Quando você inicia uma previdência privada, se você precisar resgatar o dinheiro nos 2 primeiros anos, você vai pagar simplesmente 35% de imposto de renda. E esse valor ele vai diminuindo 5% a cada 2 anos, até chegar no limite mínimo após 10 anos, que é de 15, 10%. Entendeu? Então, assim, previdência privada jamais como reserva de emergência. Outra coisa que já que tocaram em previdência privada seja agressivo. Jamais seja conservador em previdência privada. Se é para fazer uma previdência privada, vá para cima, tá certo? Tem que ser uma previdência agressiva. De preferência, um fundo multimercado que tenha exposição em ações ou um fundo de ação propriamente dito, tá certo? De previdência. Quais as operadoras você utiliza para a aplicação? Eu não estou fazendo merchan, pessoal. Eu estou indo, infelizmente, pelo que eu acho que é de qualidade. Hoje, 100% dos meus investimentos são na XP. Beleza? CDB é seguro e tem boa liquidez. CDB quase sempre são seguros, que são títulos de dívidas bancárias. Então, se for um banco de respeito, ou um banco que tem um rating bom, que é a classificação de risco, se ele for um banco seguro, que tem essas classificações boas,
É interessante. Já a liquidez ele não tem. CDB ele são títulos de dívidas. Geralmente eles oscilam aí na carência de 1, 2 até 3 anos. Uma boa opção para liquidez, tá certo? O CDB foi muito bom na época que a gente vivia a maré de juros altos, né? Tinha CDB aí, meu amigo, que pagava 130, 140, 120% do CDI, mas quando o CDI, meu patrão, era 12, 13, 14%. Era uma farra, entendeu? Era muito bom, né? Mas é aquele negócio, era bom para quem gostava de ver de renda, né? E que queria que os juros do Brasil papocasse. E não se preocupava com a inflação. Porque nessa época tinha uma pegadinha, pessoal. Existe uma diferença, né? Não existe não é uma diferença. Você tem que estar isso em mente, sempre as taxas tem que estar em mente. Não adianta nada você ter uma taxa de juros elevadíssima para você ganhar dinheiro, 12, 13%, se a inflação for alta. Nessa época a gente tinha juro de 12, 13%, mas a inflação às vezes chegava a 10%. E aí o que acontece? A inflação ela come o seu dinheiro. Então se tu está ganhando 13%, mas a inflação está 10%, o teu ganho real é 3%. Entendeu? Então sempre para você ter o ganho real, você deve pegar a taxa de juros corrente do país e diminuir pela inflação. Então, de grosso modo, você tem mais ou menos seu ganho real. Obviamente que tem outras variáveis, mas com essa continha bem simples, você tem como ter uma estimativa, tá certo? Então, assim, se a taxa de juros, digamos, do país estivesse em 12% e a inflação fosse de 8% ao ano, o seu ganho real é 4%, entendeu? Então, assim, às vezes a gente se acha, Maria, eu tô ganhando 12%, beleza, mas a inflação 9, 10, tá ganhando muita coisa não, beleza? Quais os tipos de renda variável? Renda variável, a mais famosa de todas, ações. Toda ação é renda variável. Fundos imobiliários são renda variável também, entendeu? Que mais de renda variável? É basicamente isso. Renda variável são, como o nome está falando, é todo tipo de investimento que você não sabe ao certo quanto vai ganhar. Entendeu? Então, basicamente, de renda variável hoje no mercado, as mais famosas, os fundos imobiliários e as ações. E quem investe como eu invisto em Bitcoin, pessoal, viu? Tá, para quem não sabe. Bitcoin também é totalmente variável, entendeu? E é variável e esquizofrênico, porque ele é completamente louco, o Bitcoin. Mas a gente tem um pedacinho lá também para diversificar. Beleza? Mais alguma eu posso ir? Pessoal, então obrigado para quem assistiu até agora. Boa noite aí para todo mundo. E segunda-feira tamo junto. Eu acho que já tem até o calendáriozinho das lives, eu não cheguei a ver, mas eu boto aqui para vocês, tá certo? Segunda-feira tem live novamente. Beleza? Obrigado aí pela paciência. Boa noite. Tamo junto. Qualquer coisa, só deixar a perguntinha lá no Instagram. Beleza? Até mais.